Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E a gente sempre traz aqui um assunto relacionado à saúde mental. E semana passada foi comemorado aí a data internacional relacionada à saúde mental. E a gente tem muito a falar com o especialista que eu trouxe hoje aqui. Ele é médico, especialista em medicina preventiva, coordenador do Centro de Mente Aberta, que é o Mindfulness Brasil. Me corrige, doutor, eu nunca consigo falar essa palavra. É difícil, né? Mindfulness Brasil, é isso mesmo. Da Unifesp. Então, a gente vai bater um papo aqui, a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai falar sobre esgotamento mental no trabalho, que é uma síndrome que tem afetado demais as pessoas, principalmente as mulheres, por conta do isolamento. E a gente vai falar como essa técnica, né, pode ser aplicada nessas mais diversas questões aí relacionadas à saúde mental. Doutor, é com você. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Então, realmente, né, a saúde mental, ela está em voga, as pessoas, em especial por causa da pandemia, têm se preocupado mais com isso, têm sentido a necessidade. E uma das questões relacionadas à saúde mental é o burnout ou esgotamento profissional, que seria um desgaste, né, relacionado ao estresse crônico no trabalho. E uma pesquisa muito recente mostrou exatamente isso, o efeito que você comentou nas mulheres, né? As mulheres têm sofrido mais o efeito do burnout, porque muitas vezes tem a dupla carga de trabalho, ou tripla, né? Tanto no trabalho como em casa, e a questão também do cuidado dos filhos. Doutor, a palavra mindfulness, que pode ser traduzida como atenção plena, né? Pelo que eu li, é a prática de se concentrar completamente no presente, no agora, no hoje, né? Então, é atenção plena e deixar as preocupações aí com o passado e futuro num outro momento. Como que é se concentrar nesse aqui e agora? Quais são essas técnicas? Na verdade, as técnicas, sim, né, lidam com isso, com um treinamento da mente no momento presente ou no que a gente está fazendo agora. Então, existe uma série de técnicas, de exercícios que treinam, que a gente brinca, né, do músculo da atenção, para que eu possa estar realmente focado, consciente, observando aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Então, são várias técnicas simples, acessíveis a qualquer pessoa, que muitas vezes usam o próprio corpo para a gente treinar esse músculo da atenção. Uma maneira simples de entender é usar a respiração. Então, a gente pega a respiração como ponto de referência e vai prestando atenção na respiração. E a partir desse ponto de referência, a gente observa que a mente foi embora, né? A mente divaga muitas vezes ao longo do dia. Mas o treinamento é isso, é perceber que a mente divagou e voltar para a respiração. Então, essa técnica simples nos ajuda a estarmos mais focados, mais conscientes no nosso dia a dia. E quanto mais focados estamos, mais a gente consegue lidar com o estresse. Aí tem um link com o estresse, né, com o estresse crônico e também com o burnout que a gente estava falando. Então, estudos apontam aí que a nossa mente, se eu estiver dando alguma informação errada, o senhor me corrige, ela se dispersa e se distrai em nossos pensamentos durante praticamente 47% do tempo, o que é muito tempo, né? Você ficar disperso, enfim. Ou seja, é como se metade da vida a gente passasse aí pensando só no passado e no futuro e deixando o presente para depois. O doutor falou sobre a prática de respiração. A gente sabe que a respiração, ela é sim também uma atividade física, né? Qual que é a técnica da respiração que o senhor se refere e o que ela diferencia de outras práticas como yoga, meditação? Você falou um dado, né, muito interessante e assustador. Realmente a gente, mais ou menos metade do tempo, está desfocado ou está com a mente viajando por aí, né? A gente percebe isso lendo um livro, tendo que voltar algumas páginas para trás, às vezes conversando com pessoas, esquecendo o nome. Então a nossa mente não estava ali naquele momento. Então a prática da respiração que a gente usa, na respiração a gente diz também que ela está sempre no momento presente. Então a gente presta atenção na respiração.
e vai acompanhando a respiração, né, com a nossa atenção e inclui aquilo que eu falei, né? A gente vai, a partir da respiração, perceber quando a mente se foi, quando a mente divagou e vou poder voltar. No dia a dia, a mente vai embora e a gente nem percebe. Com o apoio da respiração, a gente vai poder perceber e voltar. Então, a gente treina e faz esse exercício, né? Aí, em média, 15 minutos por dia. E ao fazermos esse exercício, é igual ir na academia. Então, eu vou na academia, treino o meu músculo. Aí eu uso no dia a dia, por exemplo, para subir escada, fazer esporte, outros exercícios, né? Então, a mesma coisa, eu treino aí de 10 a 15 minutos esse exercício com a respiração, tem outras técnicas também, e consigo levar para o dia a dia. Então, consigo estar mais focado naquilo que eu estou fazendo em casa, no trabalho. Doutor, para o nosso telespectador que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelas redes sociais e aqui pela rádio, é possível o senhor dar um exemplo de como funciona essa respiração? Dá para fazer sentado numa cadeira? Dá para fazer quietinho dentro do quarto? Como é que a gente pode, num momentinho aí de 15 minutos do dia, praticar essa tese, essa prática aí que o senhor falou, da respiração? Eu falei de 15 minutos, mas essa é uma meta, né? Mas a gente pode começar com menos tempo, com 1, 2 minutinhos. Então, quem quiser fazer, né, rapidinho, seria assim. A gente começa a anotar os movimentos da respiração. Então, a respiração provoca movimentos no abdômen, no peito. A gente vai se focando ali nesses movimentos, deixando a respiração fluir livremente, né, normalmente, da maneira que ela estiver naquele momento. E de tempos em tempos, o que é normal, a mente vai embora. Começa a pensar no jantar, né, no almoço, no trabalho, no passado, no futuro. E aí, em determinado momento, eu vou observar que a minha mente se foi. Então, eu, a partir, né, da referência da respiração, eu percebo que a mente foi embora. Aí, com gentileza, eu vou trazendo ela de volta para a respiração. Então, tem muitas técnicas, tem muitos exercícios desses disponíveis na internet, né? Nosso próprio centro tem um no Spotify, quem usa o Spotify, chama Praticando Mindfulness. E lá tem uma série desses exercícios que estão livres, né? As pessoas vão começar a praticar. E pode ser no começo 2, 3 minutinhos. Aí, com o tempo, a gente vai acumulando esses 10, 15 minutos por dia. Doutor, não estar com a mente tranquila pode afetar não só a vida pessoal, mas como a profissional. E a gente abriu esse programa falando sobre a síndrome, né, de esgotamento mental. E com a pandemia, principalmente as mulheres, né, com as tarefas domésticas, cuidar de filho, de marido, do papagaio, do gato, do trabalho, as aulas online que não acabavam nunca, o trabalho remoto. É possível se tratar com a técnica? É possível, né? Não só com mindfulness, com atenção plena, mas existem várias outras ferramentas, né? A própria atividade física, né? Separar bem os momentos de lazer, de trabalho. Mas como você falou, né? Muitas vezes há uma sobrecarga natural do dia, né? No caso da mulher, como a gente citou, além do trabalho, né? No ambiente de trabalho, ela tem o trabalho em casa, muitas vezes sobrecarregada, né? E pode ser que haja um desequilíbrio entre os pais, né? E a mulher acaba tendo que cuidar dos filhos. E agora com homeschooling, né? Com a escola em casa, que a gente vivenciou na pandemia, acaba também tendo que fazer o papel de professora, muitas vezes, né? Não só a mulher, né? O casal, mas tem uma tendência da sobrecarga maior sobre a mulher, infelizmente. Então, essas técnicas podem ajudar, frente a essa sobrecarga, a gente lidar melhor com isso. Então, quando eu estou mais desfocado, com a mente mais viajando por aí, eu tenho uma tendência de ser mais impulsivo, mais reativo, né? Ficar brigando com esses momentos de estresse, e isso acaba prejudicando mais a situação. Então, conforme eu vou treinando mais foco, além de estar mais focado naquilo que eu estou fazendo, eu também consigo perceber melhor as minhas emoções. Então, e também perceber quando eu estou sobrecarregado, passando dos limites. Então, o fato de eu estar mais focado, mais consciente, me ajuda a lidar com estresse crônico, e é o caso do burnout. Doutor, essa prática da atenção plena, ela é um tipo de terapia? Ela pode ser encarada como terapia, depende da situação. Eu posso usar como promoção da saúde, então para melhorar a qualidade de vida em geral. E também, né, a gente tem usado, e as pesquisas nos mostram que é bastante efetivo, para pessoas que têm ansiedade, depressão, dor crônica. Se usa também para situações de dependência de álcool e outras drogas, com doenças crônicas em geral. Então, isso falando da área da saúde, né? Então, ela pode ser, sim, considerada uma psicoterapia. No trabalho, como que a gente pode usar, doutor? No trabalho, para a gente aprender mindfulness, né, como a gente estava falando, existem as técnicas, né, esses exercícios, mas o ideal é que a gente faça um treinamento.
Em geral, os treinamentos duram ao redor de 8 semanas. É uma sessão, né, de treinamento por semana, por 8 semanas, esse é o treinamento padrão. E ao longo desse treinamento a gente vai aprendendo as técnicas e vai aprendendo a incorporar no dia a dia, no trabalho e em casa. Então, muitas empresas têm ofertado esse tipo de treinamento aos seus colaboradores, empregados. Então, eu aprendo as técnicas, tenho os benefícios para mim, para minha vida pessoal, e como melhora a qualidade de vida, acaba melhorando também o meu senso de propósito no trabalho, né, a minha eficácia no trabalho. Doutora, a gente falou sobre esgotamento mental, mas como a semana passada se comemorou, né, a saúde internacional da saúde mental, né, uma data internacional aí de ficar de olho na saúde mental, e essa pandemia, se as pessoas já tinham uma predisposição, pioraram, quem não tinha ficou com alguma coisa, alguma sequela, porque a Covid trouxe problemas não só sanitárias e de saúde, mas também trouxe também muito problema emocional e muita gente ainda colhendo esses frutos não muito bons, né? A gente pode usar essa prática também para outros transtornos mentais, que não seja só o esgotamento mental no trabalho, mas como depressão, ansiedade, não sei, os transtornos mentais no geral, de que forma que eles podem ser acolhidos com essa técnica? Podemos sim, né? Então tem um dado também, infelizmente, negativo, né? Que houve um aumento em torno de 20% dos casos de transtornos de ansiedade e depressão durante a pandemia, um dado internacional. E a gente sabe que Mindfulness pode ajudar tanto na prevenção, né? Para que as pessoas não cheguem a ter um transtorno, uma doença, mas também no tratamento, em especial aquelas pessoas que desenvolveram ansiedade, depressão, com sintomas leves ou moderados, a gente consegue fazer um tratamento com Mindfulness ou agregado a outras psicoterapias ou de maneira isolada. E também, se a pessoa teve um quadro grave, ela vai ter que passar por um tratamento medicamentoso, farmacológico, muitas vezes por psicoterapia. Mas quando ela melhora, a gente consegue aplicar Mindfulness e prevenir novos casos. Então, ajuda tanto na prevenção como no tratamento. Doutor, tem como a gente listar aí os principais benefícios da terapia? A gente pode chamar isso de terapia? Podemos chamar, né? A gente diz que é uma terapia transdiagnóstica, universal, né? Que serve para várias situações, porque ela ajuda numa característica do ser humano, que é estar mais focado, mais consciente. Então, a gente consegue ter um melhor autocontrole da atenção, ter uma melhor regulação emocional, que seria eu perceber melhor as emoções, em especial as emoções negativas, e poder lidar com elas de uma maneira mais eficaz, menos impulsiva. A gente consegue também melhorar as relações, nas relações interpessoais. A gente sabe que é um fator de estresse muito grande, né? As relações podem ser um fator de estresse. A gente, então, se conecta melhor com as pessoas, isso é um fator de proteção. Também um risco, né, que a pandemia nos trouxe foi o isolamento, em especial para pessoas com idade mais avançada. Então, Mindfulness nos ajuda nas relações e ajuda também na maior conexão consigo mesmo, né, primeiro, e com o outro. Então, uma série de benefícios que são universais, né, para o ser humano, que você acaba aplicando nesses casos de ansiedade, depressão, dor crônica, mas que ajudam qualquer pessoa, qualquer ser humano. Doutor, para a gente relembrar um pouquinho para quem está chegando agora, a técnica de Mindfulness que é essa atenção plena, né, que é um estado natural da nossa mente, mas nem todo mundo desenvolve. Todos nós temos, né, essa atenção do estado natural da mente, mas a gente vai se distraindo no decorrer do dia que a gente não consegue trazer para si essa técnica, né? Então, aí o senhor explicou que existem algumas formas, né, da gente estar aqui no presente, no aqui e agora, através de respiração. Só que, infelizmente, para a gente desenvolver isso ao longo da vida, a gente precisa realmente, como o senhor falou, de um curso, né, preparatório para poder executar essas orientações no dia a dia, né? Dentro dos estados possíveis aí da mente, qual seria que estamos, assim, mais focados ou conectados? O que o senhor diria na maioria das pessoas? Você falou bem, né? O estado de atenção plena, todos nós temos. É um estado que a gente nasce com essa capacidade, mas, como você também bem falou, a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, como a gente comentou, a nossa tendência, né, na fase adulta é que metade do tempo a gente esteja, né, desconectado, com a mente viajando por aí.
Então, a gente teria esses dois estados, a gente pegar os dois extremos, né? Um estado de mais foco, de mais atenção, onde eu estou conectado com aquilo que eu estou fazendo, prestando atenção, sabendo o que eu estou fazendo. Isso melhora também a memória, né? Porque se a gente sem atenção não consegue memorizar as coisas, não consegue aprender. E tem esse outro estado que é o da dispersão, da divagação, onde a mente está viajando por aí. Então, esses são os dois extremos. E a gente disse que no estado de mindfulness também a gente está numa atitude mais curiosa frente à vida, frente aos fenômenos. Então a gente está tentando sair um pouco dos pré-julgamentos, dos juízos prévios de valor. Muitas vezes a gente vai classificando as coisas ao longo da vida, o que é normal e até nos ajuda, né? Então gosto, não gosto, bom, ruim. Mas às vezes isso nos leva a automatismos, a repetir padrões que nem sempre nos ajudam. Então, no estado de mindfulness também a gente está um pouco mais aberto, né, a olhar a realidade como ela é, saindo um pouco desses pré-julgamentos. Então, a gente não pode falar que significa a prática uma meditação, né? Aí, isso que eu fiquei um pouquinho na dúvida, acho que quem está em casa queria também entender essa diferenciação da meditação para a prática de mindfulness. A gente usa algumas meditações, meditação é um termo muito amplo, né? A gente diz que é igual ao esporte. Se eu falo, eu vou praticar esporte, eu tenho que falar qual é a modalidade. E a meditação é a mesma coisa, tem centenas de técnicas com muitas funções diferentes. No caso de mindfulness, a gente usa algumas dessas técnicas para treinar exatamente o estado de atenção, né? Esse estado de mais foco, mais consciência, mais curiosidade. Então, a meditação, algumas meditações seriam a técnica, seria igual ir à academia, como eu falei, né? E treinar alguns músculos. Agora, ao treinar isso, eu fortaleço a minha capacidade, né, atencional e consigo levar para o dia a dia. Então, aqui a gente está conversando, a gente pode estar focado sem estar, não estou fazendo uma meditação, né? Estou simplesmente trazendo esse estado para o meu dia a dia. Então, eu treino, né, com os exercícios e levo para o dia a dia, transfiro para o dia a dia. Então, a meditação, nesse caso, é apenas algumas técnicas que nos ajudam a treinar, igual ir à academia, como eu falei. Doutor, foi feita até uma pesquisa que trouxe que os benefícios da prática não só beneficia o psicológico, mas também o fisiológico, né? O que isso quer dizer? E a gente sabe que está tudo integrado, né? A parte psicológica, a parte neurobiológica, a parte física. Então, a partir do momento que eu lido melhor com o estresse, eu ativo menos, né, algumas coisas que prejudicam o corpo. Uma delas é o que a gente chama de inflamação sistêmica do corpo. O exemplo que a gente dá é como se eu deixasse o carro na garagem ligado. Então, quanto mais exposto ao estresse eu estou, né, mais o meu corpo fica funcionando ali, né, o motor ligado. Isso vai prejudicando os nossos órgãos, as nossas artérias, né, o cérebro. Então, conforme eu lido melhor com o estresse, eu deixo de deixar o carro ligado, né, ele fica desligado e consegue descansar. E isso fortalece o nosso sistema imune, fortalece todas as funções do corpo. Até porque quando nós estamos estressados, o próprio corpo libera hormônios perigosos, né? Para o coração, para o cérebro, para muita parte aí do corpo, né, doutor? Sim, ele tenta se defender, né? Então ele está se sentindo ameaçado, ele começa a se defender. Só que quando isso vai durando ao longo do tempo, né, no estresse crônico, essa defesa acaba virando um problema para o corpo. Né? Doenças psicossomáticas mesmo, né? A gente sente. Exatamente, são de verdade, né? São reais, porque tem uma série de alterações no corpo, na mente, que nos causam sofrimento, nos causam mal-estar. Então, afeta tanto o corpo como a mente, e mindfulness, ao nos ajudar, né, a lidar com o estresse, acaba beneficiando os dois também. Doutor, o senhor tem recebido muito paciente aí no consultório com medo da pandemia, ou então para tentar receber de uma forma mais... eu não sei nem como te dizer, porque a pandemia assustou muito todo mundo, né? Então, eu, por exemplo, no início da pandemia, eu tinha certeza que eu ia pegar essa doença, que eu ia morrer na primeira internação. Então, assim, o psicológico, para quem já tem transtorno mental como eu, de ansiedade, ele piorou muito, né? O senhor tem recebido esses pacientes que, por conta da pandemia, esses pensamentos, eles ficaram muito mais obsessivos? Aumentou, né, tanto no meu consultório como, né, nos colegas, são dados também baseados em pesquisa, né, aumentou a busca por atendimentos psicológicos ou de saúde mental. Isso foi, com certeza, né, relacionado com a pandemia. As pessoas, como você falou, ficaram mais preocupadas, sentiram mais ansiedade, né, algumas pessoas que já tinham a vulnerabilidade entraram em quadros depressivos, ativou, né, esses transtornos mentais, então houve uma maior busca. E, além disso, né,
isso teve um efeito colateral também nas pessoas com doenças crônicas, porque se deu muita ênfase para o Covid, era assim que tinha que ser feito também, e as pessoas com alguma doença crônica deixaram de ir ao médico, né, ficaram mais afastadas. Então teve um refluxo tanto em relação à saúde mental, mas todas as doenças, né, crônicas em geral, relacionadas ao Covid. Doutor, muito obrigada pela sua participação, a gente chegou ao fim. Fala onde que as pessoas elas podem encontrar o senhor, tem algum site, tem o Instagram, para a gente deixar anotado aqui embaixo. Tem sim, a gente tem o nosso site do centro, lá na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, que é mindfulness.unifesp.br, e a gente tem o site da nossa empresa, que é o mindfulnessbrasil.com. Nesses sites tem todos os nossos links, né, para o Instagram, para o Facebook, para o Spotify, como eu falei. Então as pessoas acham muito material também livre, gratuito, para elas começarem a entender o que é mindfulness, praticarem. E também a gente tem canais de comunicação, então fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, é só nos escrever. Doutor, muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente contribuiu aí com esse bate-papo, muita gente que está ouvindo a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, aqui pela rádio. Foi um prazer falar com o senhor. Prazer é meu. Um grande abraço para todos. Até a próxima. Até a próxima. O programa Não Pira e Respira fica por aqui. A gente se encontra sexta-feira que vem, aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. Tchau!